Este é apenas um vídeo de abertura. Agora nós vamos trabalhar com algumas questões importantes, como por exemplo, a legislação relacionada ao trabalho do corretor de imóveis e que com certeza vai ser objeto da prova da próxima semana, a documentação que um corretor de imóveis deve manipular com muita frequência no seu dia a dia, partes do PITAM, é uma questão interessante. Como montar um termo de visitação, que é um documento muito simples, mas é bom a gente discutir um pouquinho. Questões desse tipo estarão nessas aulas que nós gravamos e estão à disposição de vocês lá na página da Hotmart. Ela tem um pequeno preço, não é nada caro, não é nada absurdo, é apenas para pagar os custos realmente dessa operação, tá? Que não é fácil e nem tampouco é barato, tá bom? Um grande abraço e boa sorte a vocês. Vamos lá? Olá, meus amigos, tudo bem? Essa parte é uma parte bastante teórica, mas ela pode ser interessante se a gente conseguir ser muito dinâmico. Então nós vamos falar aqui hoje de avaliação imobiliária. A avaliação imobiliária ela é algo muito complexo num primeiro momento, mas o primeiro passo que você deve dar é escolher a metodologia. No momento em que você é perito avaliador, no momento em que você foi contratado por alguém, o segundo passo é entender qual é a metodologia que você vai utilizar. Se é uma casa que você vai avaliar, se é um apartamento, se é um terreno, se é um imóvel comercial grande, um supermercado, se é uma igreja. Aí encontrar metodologia é fundamental. Então nós vamos falar aqui agora de cada uma das metodologias em especial. Vamos tratar da metodologia que é aquela indicada pelo COFES, tá? no ato normativo número 1, de 2011, e o COFES nos orienta a utilizar sempre o método comparativo direto de dados de mercado por fatores. Esse método ele é o mais indicado também pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 14653. No entanto, é importante que a gente tenha em mente a seguinte informação. Esse método ele vai ser muito bom se você encontrar um imóvel e você não tiver uma grande quantidade de amostras, não é? Então você deve utilizar o método da comparação direta de dados de mercado por fatores. Agora, se você está avaliando um imóvel que está num grande centro e você tem uma grande quantidade de amostras, você deve optar pelo método da comparação direta de dados de mercado por regressão linear. Porque aí você pode pegar 5, 6, 10, 15, 20, 30 imóveis para fazer a sua comparação e isso vai dar a você uma capacidade maior de certeza daquilo que você está fazendo, tá ok? Então vamos falar agora um pouquinho de como é que você vai fazer essa avaliação por método da comparação direta por regressão linear. Quando você dispõe de uma quantidade grande de amostras e utiliza esse método, você vai ter uma certeza muito maior de que aquele valor que você alcançou na avaliação do imóvel é um valor mais próximo da realidade, por uma razão especial. Você vai utilizar um software, não é? Que eu vou indicar depois para vocês. Este software ele vai fazer a maioria dos cálculos que você jamais conseguiria fazer com uma calculadora eletrônica, uma calculadora científica ou de próprio punho. É quase impossível fazer isso. Mas quando você utiliza um software e alimenta esse software com as variáveis necessárias, variáveis de localização, de padrão de acabamento, variável de topografia, no caso de terrenos. Essas variáveis darão a você aquilo que você quer descobrir, que é o valor por metro quadrado. Então, o método da comparação direta por regressão linear, ela é muito mais sofisticada, o método é mais sofisticado e mais avançado, né? É utilizado pelos mais consagrados peritos do Brasil inteiro. Eu utilizo isso já há algum tempo e sei que é muito mais fácil para o nosso trabalho. Então vamos falar um pouquinho agora do método involutivo. O método involutivo é utilizado para avaliação de grandes áreas, né? de terrenos, de terrenos grandes, em que você não consegue comparar com nenhum outro. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você tem um terreno grande aqui em Sobradinho, no Distrito Federal, e em torno desse terreno, que já foi uma fazenda, hoje são condomínios, né? Sobradinho é uma cidade que tem muitos condomínios. E aí essa fazenda está perdida, está sozinha, e você precisa hoje descobrir qual é a vocação desse imóvel. Ele já não tem mais uma vocação de imóvel rural. Hoje ele tem uma vocação natural, que é a de se tornar um condomínio. Então o que você precisa fazer? Você precisa elaborar um projeto básico, fictício, um projeto na sua cabeça, né? De um loteamento fictício naquele terreno.
E esse projeto que você vai elaborar, ele vai levar em consideração áreas de preservação permanente, determinação de áreas verdes, quanto custaria para desmembrar aquele terreno todo, quanto custaria cada terreno daquele depois de desmembrado. Então, para isso, você vai usar o método involutivo, que você faz com que o imóvel cuja vocação você já sabe qual é, você vai utilizar esse método para encontrar, de certa forma, o valor do metro quadrado daquele terreno, porque ele pode se tornar uma gleba urbanizável, dependendo da forma como você trata esse imóvel. Mas isso a gente vai tratar mais à frente com um pouco mais de precisão, tá ok? Isso aqui é só para que você consiga de fato fazer a prova com uma certa segurança. Agora vamos falar rapidamente do método evolutivo. O método evolutivo, ele é nada mais nada menos do que a junção, a composição do método comparativo direto de dados de mercado, em que você avalia o terreno, com o método de avaliação da benfeitoria que tem naquele terreno. Então vamos imaginar uma situação, você precisa avaliar o terreno, mas o terreno tem uma construção, tem uma obra grande. Então você primeiro avalia o terreno, comparando ele com outros terrenos da mesma região, e depois você avalia aquela benfeitoria que existe naquele terreno, né? Então vamos imaginar que você foi contratado para avaliar uma escola, e você sabe que aquela escola está em um terreno grande, você não tem como comparar a avaliação dessa escola com outras escolas, porque você não vai achar outras escolas à venda. Então primeiro você avalia o valor do terreno, e depois avalia a benfeitoria que existe naquele terreno, tá ok? Mas isso é apenas para uma elucidação, nós vamos tratar isso mais a fundo em outro momento, isso aqui é só para que nós possamos fazer a prova, tá? Agora o método da capitalização da renda, que é o quinto método orientado pela ABNT. Esse método é interessante, vamos supor que você seja convidado, seja contratado para avaliar uma casa de shows, não é? Aqui em Brasília tem muitas casas de shows ali no Asa Sul, Asa Norte, enfim. E essa casa de shows, você não tem como compará-la com nenhuma outra. Então o que é que você vai fazer? Você precisa descobrir que tipo de benefício financeiro essa casa de shows gera toda semana. Quanto que ganha a empresa que opera nessa casa de shows? Quanto custa a entrada? Quantas pessoas frequentam por mês, por semana? E aí você vai descobrir o que ela vende. Ela vende bebidas, vende alimentos. Quanto que ela tem de lucro semanal e mensal? Com base nessas informações, você vai, obviamente, entender que a avaliação só pode ser feita com base naquele tipo de receita que aquele imóvel gera todos os meses, não é? Então, se aquele dinheiro daquele imóvel estivesse aplicado, quanto que ele renderia? Se hoje a empresa que lá opera consegue ter um lucro, sei lá, de 300 mil reais por mês, quanto que valeria esse imóvel? Quanto que eu teria que aplicar para ter uma lucratividade de 300 mil reais por mês? Então, esse método da capitalização da renda é muito pouco utilizado, mas ele é muito importante para a gente avaliar imóveis considerados atípicos, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de avaliação de imóveis. O conceito de avaliação de imóveis nada mais é do que a precisão e a fundamentação técnica na hora de você fazer o seu documento. Tá? Quanto mais preciso você for e quanto mais fundamentada for a sua avaliação, mais você está diante de um documento bem feito. Qualquer perícia de avaliação que você venha fazer, ela tem que ter como base a norma técnica 14653. Se você fizer algum trabalho que esteja em desacordo com essa norma, você está pecando. Tá? Vamos continuar avaliando. Essa norma técnica deve ser seguida por qualquer perito avaliador em seus trabalhos. Se ele não seguir, dá a mínima diretriz possível, aquela que é orientada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, você corre o risco de ter o seu documento impugnado. E o seu documento ele não seria impugnado apenas por um advogado da outra parte, ele pode ser impugnado por um engenheiro que trabalha como auxiliar técnico da outra parte, ele pode ser impugnado pelo juiz caso o seu documento não esteja de acordo, o juiz pode perceber isso. Então você corre o risco de ser impugnado, de ter o seu documento desconstituído de diversas maneiras, não é? Então tem que tomar muito cuidado, o documento tem que ser realmente muito bem feito e feito dentro das... Apenas para que você tenha uma referência, eu vou citar aqui quais são as partes da ABNT e as datas de lançamento delas, né? Os procedimentos gerais, que é a parte 1, ela já foi revisada agora em 2019, a parte 2 foi revisada em 2011, tá? Que é a avaliação de imóveis urbanos, e a parte 3, que é a avaliação de imóveis rurais, também sofreu uma revisão em agosto de 2019.
Então, essas informações é muito importante para todo e qualquer perito. Agora, vamos observar uma coisa que acontece muito na corretagem de imóveis. O perito ele tem a experiência, a vivência de avaliar o imóvel, às vezes, no olho. Então, por essa experiência, ele acaba, às vezes, opinando sem emitir realmente um laudo, um documento, um parecer técnico. O que nós temos que fazer como peritos? Nós temos que aprender a emitir pareceres técnicos bem fundamentados. Geralmente um parecer de um apartamento, de uma casa, de um terreno, ele costuma ter 60, 70, 80 páginas, às vezes 100 páginas. Então nós temos que ter muito critério, porque é exatamente esse critério que vai fazer com que você não diga um preço mais para um proprietário do imóvel. Você pede a ele um prazo para que você possa de fato levantar essas informações e fazer a sua perícia bem fundamentada. Olha o que diz a ABNT no seu item 3.34. Parecer técnico é um relatório circunstanciado ou um esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado. Portanto, o corretor de imóveis ele é legalmente habilitado. O que nós precisamos é nos capacitar e dominarmos as ferramentas que nos permitirão fazer uma excelente avaliação. Na realidade, o que a gente acaba percebendo é que qualquer profissional, desde que ele seja legalmente habilitado e seja capacitado, ele pode emitir um laudo, ele pode emitir um parecer técnico. Né? Quando o Conselho Federal de Corretores de Imóveis resolve nos treinar e oferecer o KNAI, o que ele quer de fato é qualificar o corretor de imóveis. Não é? O corretor ele já pode, por natureza, só por ele ter o CRECI, ele já pode emitir um parecer técnico. Agora, o grande segredo é como emitir, quais ferramentas nós devemos utilizar. E é exatamente por isso que a gente está aqui fazendo esse treinamento. Uma pergunta que geralmente os corretores fazem é: corretor de imóveis emite laudo ou emite parecer? Não, o corretor de imóveis emite um parecer, só que o parecer técnico do corretor de imóveis é um laudo, só que ele recebe esse nome de parecer técnico, não é? Por quê? Porque houve uma resolução do COFES, que é a resolução 1066, e lá tem o ato normativo 1 de 2011, e esse ato normativo ele dá toda uma diretriz de como confeccionar o parecer técnico, que recebe o nome de parecer técnico, mas que de fato é um laudo. Talvez a maior dificuldade do corretor num primeiro momento é como montar esse relatório. O que é que eu preciso colocar lá dentro? Quais são os documentos? Que tipo de fotografias eu devo fazer? Quais são as leis que eu devo utilizar? Quais são as regras, as resoluções? Ou seja, é a montagem do laudo que é o suprassumo da nossa profissão. Não é? Então até aqui tudo é muito teórico, mas nós vamos ter uma aula exclusivamente para montar o laudo. Foi com base nessa preocupação que em 2007 o COFES lançou a resolução 1066, que tinha como objetivo incentivar os corretores a fazerem o Cadastro Nacional de Corretores de Imóveis, a participarem desse cadastro, e tendo o KNAI, eles poderiam provar que de alguma forma eles se especializaram. E aí isso acabou trazendo uma credibilidade para a função do corretor de imóveis perito avaliador. Mas uma coisa que deve ser bastante observada é a atenção que o perito deve ter, o perito avaliador, às regras do Código Civil e do Código de Processo Civil. Por quê? Porque no momento em que você for nomeado por um juiz para fazer uma perícia de avaliação, você tem que ter muita atenção às regras, às normas do judiciário. Se você não pode emitir um laudo que esteja em desacordo, você tem que ter muito critério e muita responsabilidade, porque você vai assinar um documento que vai estar nas mãos de um juiz, e isso é muito sério. Da mesma forma que a gente observa aí, no artigo 156 do CPC, o juiz será assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico. Portanto, o corretor tem conhecimento técnico e ele tem que fazer um trabalho bem feito. Os corretores, os peritos serão nomeados entre aqueles que estão cadastrados lá no Tribunal de Justiça. Então é necessário que você, no momento em que você tiver o seu KNAI, você faça o seu cadastro. Eu vou dar uma aula aqui explicando tudo isso passo a passo. Na maioria dos grandes centros está tudo informatizado, então o perito não precisa se preocupar. Mas em cidadezinhas ainda do interior, cidades pequenas, o juiz pode, de livre, espontânea vontade, livre escolha, escolher alguém ali porque ele não dispõe de determinados profissionais. Mas aqui no DF não, aqui está tudo muito informatizado. Você pode ser também não só nomeado pelo juiz, como também convocado ou contratado, por um advogado para ser um assistente técnico.
Isso está lá no artigo 466 do CPC. Então isso é interessante para o perito porque você tanto pode trabalhar para o juiz como pode trabalhar para as partes. Isso abre um leque muito grande de possibilidades. Daí a necessidade de nós nos profissionalizarmos cada vez mais, porque as chances de ganho são grandes, mas quanto mais profissionais nós formos, melhor nós seremos. E essas chances de ganho, elas são muito interessantes, né? É um trabalho relativamente fácil quando a gente aprende a fazer, mas o retorno pode ser interessante, principalmente trabalhando para o judiciário. A responsabilidade da gente é muito grande, mas ao mesmo tempo o retorno também é muito bom. Então, meus amigos, a gente vai parando por aqui e daqui a pouco a gente vai entrar numa aula mais prática, ok? Um abraço.